Na Argentina, Javier Milei alcançou importantes conquistas logo nos 5 primeiros meses de mandato. Além de conseguir uma sequência de superávites fiscais, o presidente aguarda a aprovação no Senado de reformas que devem melhorar os cofres públicos. No programa de hoje, vamos entender os efeitos das medidas na população. E vamos discutir também o que foi apresentado como solução ao aquecimento global na reunião do G7. O Brasil participou como convidado especial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jovem Pan Internacional. O presidente da Argentina comemora um feito inédito em 16 anos. As contas públicas do país registraram um superávit no primeiro trimestre, ou seja, o governo arrecadou mais do que gastou. Trata-se de um indicativo importante, mas não sem as custas de muito sacrifício, inclusive da população. Fomos saber como está a situação do pequeno e médio produtor industrial. Esta categoria representa 42% do PIB. A atividade econômica da Argentina recuou 3,2% em fevereiro, em comparação com o mesmo mês de 2023. Com relação a janeiro deste ano, a queda foi de 0,2%. As informações são do INDEC, o Instituto Nacional de Estatísticas. 8 setores registraram quedas no mesmo período de análise. A construção civil foi a que mais recuou, pouco mais de 19% em 12 meses. Também houve menos procura por empréstimos bancários devido à maior taxa de juros no mundo hoje. Entretanto, o dado que realmente preocupa o mercado brasileiro é o encolhimento da indústria de transformação, a produção de derivados de ferro, aço e alumínio. Brasil e Argentina, além de pilares do Mercosul, têm uma relação umbilical na fabricação de itens de alto valor agregado. O melhor exemplo são veículos, tanto leves quanto pesados. Se um dos lados descompensa, toda a balança comercial se desestabiliza. A desaceleração da economia argentina não é um fenômeno deste trimestre. O recuo foi de 4,5% em dezembro e de 4,3% em janeiro com relação ao ano anterior, também de acordo com o INDEC. A tradução dos números está no pátio industrial. Belém Lorusso, gerente de comércio exterior da Talher Baigorria, uma empresa metalúrgica de origem familiar que fabrica parafusos e elementos de fixação. O principal cliente da oficina é o mercado automotivo. Estamos revisando nossas projeções para baixo. Temos um planejamento de produção para não ficarmos ociosos. No máximo, mantemos o estoque de matéria-prima como estratégia para não perder o valor da mercadoria. Dada também a forte inflação que temos e a forte inflação em dólares, que também está afetando muito os custos de exportação. Alejandro Bartalini, presidente da metalúrgica Metalcron, critica o novo governo por não prestar tanta atenção aos pequenos e médios produtores. Porque até agora, nenhuma das medidas tomadas pelo presidente Milei são voltadas para a produção, os pequenos empresários, o trabalho. A única coisa que escutamos são ajustes, déficit zero, escutamos que não há dinheiro. Estamos de acordo. É necessário, pelo menos por um período de tempo, esta política de corte de gastos. Acredito que depois devemos ir para uma política de produção. As reclamações são endossadas por Daniel Rossato, diretor de uma fábrica de papéis higiênicos. Nós, das pequenas e médias empresas, atravessamos uma situação complicada porque estamos em uma recessão que aprofunda no país por causa do problema inflacionário, por conta do grande problema da perda de poder aquisitivo dos trabalhadores na casa dos 20%. E isto se reflete nas gôndolas. Se o trabalhador compra menos, estamos produzindo e vendendo menos. Preços e insumos aumentaram em dólares. Isto significa que na Argentina, em relação a 2023, foram fechadas quase 600 pequenas e médias empresas de produção industrial que exportavam. Ou seja, em janeiro de 2023, tínhamos 1.610 empresas do tipo. Hoje, estamos com 1.030.
Fernando Martins, gerente de operações de uma fábrica de produtos de alimentos, explica que a situação leva à medida mais drástica dos empresários, a demissão. Dispensar pessoal, baixar os estoques e paralisar linhas de produção. Agora tenho turnos de 8 horas. Antes eram de 16 horas. Temos capacidade de produzir por mais tempo. Vamos retomar o ritmo quando as vendas estiverem subindo. Muitos clientes passaram a preferir marcas inferiores, devido ao aumento dos produtos de melhor qualidade. E já percebemos um movimento de compra da terceira linha. Na última segunda-feira, o presidente Javier Milei comemorou o primeiro trimestre com um superávit fiscal que a Argentina não registrava desde 2008. A Casa Rosada classificou o feito como histórico. Embora o governo tenha arrecadado mais do que gastado, neste começo de ano a inflação continua sendo o grande fantasma do argentino. O índice de preços ao consumidor chega a quase 290% na comparação anual. O aumento galopante no custo de vida reflete um cenário de estagflação que o próprio Milei havia previsto ao assumir o cargo em dezembro. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, as duas instituições financeiras que têm a Argentina como maior credor, chamaram a atenção de Milei para que os duros ajustes fiscais não afetem os mais vulneráveis. A taxa de pobreza chegou a 41,7% no segundo semestre de 2023, quando foram publicados os últimos dados oficiais. Já um estudo da Universidade Católica estimou em janeiro que quase 57% da população está em situação de vulnerabilidade. No começo da semana, o gabinete presidencial ouviu mais um panelaço, puxado pela oposição peronista. Universitários protestaram com um ajuste orçamentário para o ensino superior. E nas tradicionais marchas de 1º de maio, mais queixas de sindicatos a respeito do corte de direito dos trabalhadores aprovados terça-feira pelos deputados. Quando a gente fala de economia e política, são duas grandezas que andam de mãos dadas. Existe uma diferença entre a teoria e a prática. E para ajudar nessa tradução de termos e números, eu conto com a ajuda de Luiz Alberto Machado, economista, acadêmico, são tantos predicados que eu não sei nem por onde começar. Tem o meu respeito, a minha admiração, é um habituê do nosso programa. Este ano vai ganhar crachá com foto, no final do ano pode vir aqui retirar a cesta de ano novo da firma. Obrigado, Machado, mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Eu sei que você tem uma relação íntima, pessoal e acadêmica com a Argentina, com a dinâmica da América Latina, por isso eu quis muito que você estivesse aqui nesse programa para a gente discutir o que são esses dados, números, termos, quando a gente fala da Argentina nessa virada de página importante que é o governo do presidente Javier Milei. Eu começo com esse gráfico aqui, que particularmente eu acho muito didático. Ele é assustador, porque eu estou falando da evolução da inflação na Argentina em um curto espaço de tempo. Percebam que no canto esquerdo da tela começa ali em 2020. Não é um arco de tempo de 100 anos, é uma evolução de inflação que em 2020 passava dos 52%, 53%, e que em 2024 chegou no primeiro trimestre, ou antes de terminar o primeiro trimestre, em impressionantes quase 290%. Se é que existe algum alívio, é o próximo gráfico, que desde que assume o presidente Javier Milei, ele toma posse entre novembro e dezembro, e aí tem as festas de fim de ano, mas vamos dar um voto de confiança que as ações do governo começam realmente a tomar efeito em janeiro. E a gente já tem uma expressiva queda de 11 pontos percentuais e diminui. Então, sai da casa dos 290 e desce para a casa dos 280. Quando eu falei, Machado, que existe uma diferença entre teoria e prática, você olha esses números, ou 11 pontos percentuais, que beleza. Mas também de 290 para 280 significa que existe um longo caminho a ser percorrido. A minha pergunta é, o Javier Milei está indo na direção certa, pelo menos? Eu julgo que sim. Você tem maneiras de baixar a inflação muito rápida. Lamentavelmente no Brasil nós passamos por várias experiências lamentáveis.
que foi a época dos pacotes heterodoxos. Claro. Você congelava, artificializava a economia, baixava a inflação de repente. Você não atacava as causas da inflação e quando ela voltava com um vigor maior ainda. Claro. Claro que nós estamos falando de uma outra época. Naquela época, era a época das hiperinflações, estou falando da década de 80, início dos 90. Hoje, no mundo, a inflação está mais baixa. Para esse público mais jovem, quando a gente fala do Brasil dos anos 80, dos anos 90 e hiperinflação, não é na casa da centena, é na casa do milhar, né? Qual foi o nosso pico de inflação? 2.567% em 93. A gente está assustado com 300%, a gente passou dos 2.500%. Desculpa, eu precisava... Foi bom. Porque a gente às vezes esquece que a grande maioria das pessoas que estão nos vendo ou ouvindo, não viveu esse período. Perfeito. E é muito difícil, inclusive, entender o que era viver numa situação como aquela. Então, por que o brasileiro se dava bem na Argentina nos últimos tempos? Porque 280 e pouco não era uma coisa muito complicada para a velha geração de brasileiros. Claro. Mas cair 11% é importante, sem dúvida nenhuma. E é muito melhor ele ir caindo gradualmente do que fazer alguma loucura para... abaixar de qualquer maneira sem ter sustentação. Tem um outro dado muito importante que nós nos habituamos a ouvir: taxa básica de juros. A nossa, essa briga, na casa da dezena, 12%, um pouco mais, às vezes a gente espera a reunião do Copom, se vai abaixar, aumentar. Na Argentina, na era Milei, começou com 100%, foi baixando, hoje está em 50%, tanto que houve uma baixada na taxa básica de juros da Argentina esta semana para 50%. Ou 50% de taxa básica de juros, na nossa realidade, é muita coisa. Agora, isso se dilui diante de uma inflação de quase 300%? O que muda na vida do argentino, tanto o empresário quanto o argentino médio, com uma taxa de juros tão alta? Estou falando de consumo, né, Machado? Muda pouco porque a situação da Argentina é a seguinte: a situação era tão ruim que esse momento que eles estão vivendo, que foi previsto pelo Milei, não se pode falar que ele deu estelionato eleitoral, ele falou, para começar a melhorar, primeiro nós vamos piorar. E o que os argentinos, e os depoimentos foram importantes nesse sentido, o que os argentinos estão percebendo é exatamente isso, é o amargo dessa fase de transição. Claro que não é igual para todo mundo. Alguns pagam um preço mais alto do que os outros. E, como sempre, os que pagam o preço mais alto são os que têm menos possibilidades, menos riqueza econômica. Eu, quando fui apresentar o professor Machado, disse que política e economia são grandezas que andam de mãos dadas. Vamos tentar entender também de onde que vem essa mudança econômica, porque outro movimento importante no campo da política e vitórias importantes para o presidente Javier Milei, a nova lei ônibus. Eu coloquei nova porque ele tinha feito uma proposta, aquela que apareceu com muita força na campanha e que foi rechaçada pelos deputados. Ela foi reescrita, reapresentada, desidratada, muito diminuída, perdeu 2/3 do seu tamanho e agora ela passou. Machado, uma vitória importante. Foram 142 votos a favor, 106 contra e apenas 5 deputados federais não foram votar. Não vou dizer que foi uma vitória acachapante, mas tem aqui uns 38 deputados a favor. Já é uma sinalização positiva para ele, né? Muito mais se a gente considerar que o partido dele não é grande. Tem minoria dentro da Câmara dos Deputados. Perfeitamente. Mas o que é essa nova lei ônibus? Ela é muito mais longa. Aqui eu fiz um resumo bem mais enxuto para a gente poder entender. O Poder Executivo, o presidente da República Argentina, a Casa Rosada, vai ter um poder maior, pelo menos inicialmente, por 12 meses. Privatizações de estatais vai ficar na mão do presidente. Ele não precisa do Congresso. Reestruturação de órgãos governamentais. Resumidamente, simplificando o termo, ele vai poder enxugar a máquina pública. Administração, economia, finanças e política energética também ficam a cargo do Poder Executivo e dispensam a aprovação no Congresso. Isso facilita a vida dele? É uma pergunta retórica, é óbvio que sim. Tem algum perigo de dar superpoderes para um presidente? Claro que tem, mas eu acho que no caso argentino esse perigo é menor porque o povo argentino é muito politizado. Perfeito. Então, quer dizer, veja que esses números refletem
que ele está conseguindo executar pelo menos parcialmente aquilo que ele pretendia, mas ele está precisando do apoio de outros partidos, principalmente do partido Macri. Mas você tem aí, inclusive, alguns dissidentes de alas do peronismo, porque tem tantas alas do peronismo na Argentina que algumas, inclusive, estão apoiando, porque reconhecem que do jeito que estava não dava para ficar. Mais uma coisa que eu acho importante, essas medidas iniciais ele está adotando e está tendo o apoio do povo argentino porque ele está atacando a casta dos políticos. Como ele falava tanto na campanha, né? Que durante muitos anos se notabilizou pelo gasto exagerado e por um alto grau de corrupção. Então, isso ele conta com o apoio da população. Agora, quando entra na questão dos cortes de salários, da redução das conquistas trabalhistas, aí a coisa fica mais complicada. Vou pegar esse ensejo para avançar aqui na nossa tabela. Aqui eu coloquei. Os recém-contratados terão 6 meses de experiência. A título de comparação, aqui no Brasil são 3 meses. Então, um empresário pode contratar alguém e falar, acho que não se adaptou, não funciona, dispensa aquela pessoa e dispensa o empregador de pagar um enorme volume aí de verbas rescisórias. Isso na Argentina foi ampliado para 6 meses. Teve uma enorme gritaria, principalmente no feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, dos sindicatos, como o professor Machado estava falando. As multas para contratos sem registros que estavam pendentes foram anuladas. Aqui claramente é uma sinalização para afrouxar um pouco a corda no pescoço do pequeno e médio empresário, como apontava a reportagem que a gente viu antes do papo aqui com o professor Machado. Machado, a minha pergunta agora é a seguinte. Na teoria da economia, existe um capítulo que fala do superávit perverso. Você tem um dado positivo no cofre público a duras penas da população mais pobre. Isto aqui se enquadra nessa teoria? Ainda é muito cedo para a gente chegar a essa conclusão? Ainda é muito cedo. Pode se enquadrar, mas é muito cedo para falar. Agora, você tem que considerar que o Milei, ao contrário do Bolsonaro, e aqui eu vou fazer uma comparação que muita gente não vai gostar, o Milei, ele tem uma crença no liberalismo. Aliás, ele é libertário, ele vai mais para lá do liberalismo. Claro. O Bolsonaro, não. O Bolsonaro usou um discurso antiestatizante na campanha, mas o Bolsonaro é militarista, é nacionalista, sempre gostou de uma intervenção, de distribuir salário. Então, o Milei tem na cabeça o que ele tem que fazer. Ele já percebeu que não dava para fazer do jeito que ele imaginou no começo. Vou fazer, não vou precisar do Congresso. Ele já está buscando negociação, ele já reduziu o tamanho das reformas nesse primeiro pacote. E o que eu acho é que ele tem em mente que chega um determinado momento, esse corte, esse aperto vai ter que ceder um pouco, vai ter que retroceder um pouco, senão cai nessa situação de superávit perverso. E aí o apoio vira... Claro. É lógico, se todo mundo entender superávit perverso, essa perversidade, ela dói no bolso do trabalhador, né? Terminou ali, mas não acabou. Também houve uma segunda votação ao longo desta semana que está terminando, da reforma fiscal, que é a seguinte. Bom, também houve uma vitória importante nas mesmas proporções, 140 votos a favor, 103 contra, baixíssima abstenção, mais gente na Argentina vai pagar imposto de renda. Não chega a 1 milhão de pessoas a mais. É algo em torno de uns 800, quase 900 mil argentinos que estavam dispensados do imposto de renda e vão ter que contribuir. Como é que ficou essa proporção? Solteiros que ganham até 1 milhão e 800 mil pesos por ano, esse é o novo piso. A partir daí vão ter que pagar. E casais, né? Um cônjuge que seja casado e tenha 2 filhos, essa família, 2,2 milhões de pesos por ano passam a contribuir. Já é uma mordida no bolso do argentino. Bens pessoais, alíquota 0 para dívidas até 100 mil dólares, tá certo? É 100 mil dólares. Por quê? Como eles estavam com essa coisa de hiperinflação, várias moedas, eles fizeram essa alíquota em dólar para saber o tamanho das dívidas. Então, muita gente vai respirar aliviado porque vai ter alíquota 0 para dívidas até esse teto. Um tributo único, uma reforma importante que a gente está aqui custando para passar. Moratória de dívidas aduaneiras e seguro social não regularizadas. Então, quem tinha pendências com o fisco de importação e exportação e seguro social, né, o que a gente chama aqui de INSS não pago,
vai haver ali uma negociação favorável aos devedores. Tua análise diante desse cenário aqui? Primeiro, pela vitória. Ele também teve certo apoio dos peronistas. Preciso fazer uma ressalva, né, Machado? Nós estamos falando de um cenário da Câmara Baixa do Congresso, os deputados. Isso vai para o Senado ainda. E aí vai ter outra briga de foice, porque os peronistas ainda são bem fortes no Senado. No Senado, a minoria do Milei é gritante. Mas eu acho que, veja bem, tudo vai depender do andamento das coisas. Se o argentino começar a perceber que tem alguma melhora, ele vai conseguir expandir esse apoio, estender esse apoio. Aqui nós estamos tratando de coisas do dia a dia, mas você tem algumas mudanças que estão acontecendo na Argentina que são fundamentais para o dia a dia do argentino. Acabou aquele negócio de ter não sei quantas taxas de câmbio. Tinha o dólar blue, tinha o dólar ouro, tinha o dólar sapato, tinha o dólar açúcar, tinha o dólar não sei o quê. Segundo lugar, houve uma desregulamentação brutal para exportação e importação, que era uma coisa que premia o produtor argentino. Então ele está tomando medidas que têm efeito imediato e impacto muito grande na mídia, mas ele está fazendo coisas também que podem ser importantíssimas a médio e longo prazo. Luiz Alberto Machado, telespectadores, a aula aqui do professor Machado foi de graça, tá? Depois eu acerto com ele. Obrigado pela tua presença de sempre. Vale. Vou te convidar honrosamente para acompanhar o restinho do programa aqui ao lado do nosso telão. Bom, vamos para as Filipinas. Uma cidade que estava submersa desde a década de 1970, ressurgiu por conta do calor extremo e se tornou uma atração turística. Quase metade das províncias do arquipélago asiático sofre com uma seca extrema. Uma cidade no norte das Filipinas que ficou submersa devido à construção de uma represa na década de 1970 está reaparecendo à medida que os níveis de água baixam por causa da seca severa que atinge o arquipélago asiático. As ruínas em Pantabangan são agora uma atração turística por causa do calor extremo. Partes de uma igreja e outras instalações começaram a ressurgir em março, depois de vários meses quase sem chuva. Esta é a 6ª vez que a cidade, fundada há quase 300 anos, reaparece desde a construção da represa. Os turistas que querem ver as ruínas pagam cerca de 300 pesos, o equivalente a R$ 25 aos pescadores, que os levam de barco até o meio do reservatório, onde a cidade aparece em uma ilha temporária. O engenheiro Marlon Paladin explica que o reaparecimento da cidade não é favorável só para o turismo. O reaparecimento é favorável ao turismo, mas para a irrigação, muitos vão se beneficiar se a água voltar ao nível normal, em especial os agricultores. Turistas aproveitam a experiência. Me sinto feliz porque antes só víamos a passagem e agora podemos ver a igreja melhor. O nível de água do reservatório em Pantabangan caiu quase 50 metros em relação ao seu nível normal de 221 metros, segundo os serviços meteorológicos estaduais. Março, abril e maio são geralmente os meses mais quentes e secos nas Filipinas, mas as condições deste ano foram exacerbadas pelo fenômeno climático El Niño. Quase metade das províncias do arquipélago está oficialmente em situação de seca. Vindo para cá, para a América Latina, na Amazônia equatoriana, as borboletas são fundamentais para medir os efeitos das mudanças climáticas. Isso acontece porque elas são muito sensíveis, até mesmo a pequenas alterações no ecossistema. As borboletas são para muitos um símbolo de transformação. Para biólogos, são pequenas joias cheias de informações para medir os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia equatoriana. As borboletas nos ajudam a entender o que pode acontecer com essas alterações climáticas. Elas não podem migrar e algumas que são especialistas com as suas plantas hospedeiras. Podemos perceber a curto prazo o que acontece com as populações porque têm ciclos de vida curtos, em comparação com os mamíferos, por exemplo, ou com as aves. No Equador existem quase 4.000 espécies de borboletas. Devido ao ciclo de vida, são muito sensíveis até mesmo a pequenas mudanças no ecossistema.
Nas zonas tropicais, não se adaptam às mudanças climáticas extremas, porque são processos que levam milhares de anos. Se a planta hospedeira não se adaptar a essas mudanças climáticas, a borboleta não poderá sobreviver. Para monitorar as borboletas, os guardas florestais colocam redes e dentro delas um copo com isca de peixe ou banana fermentada. A maioria dos insetos capturados são marcados e soltos. Os demais estão sendo investigados pela possibilidade de serem espécies novas. Tudo é feito com precisão quase cirúrgica, como explica Nilo Rio Frio, guarda florestal da Reserva de Produção de Vida Silvestre Cuiabeno. O principal é a manipulação da espécie. São pequenas, delicadas, com asas coloridas. O manejo, a manipulação tem de ser minuciosa para não causar nenhum dano. O momento da marcação é solta e a espécie continua com sua vida normal dentro de seu habitat. O projeto é dirigido pela bióloga Maria Fernanda Checa, que há uma década pesquisa borboletas no Parque Nacional Iaçuni. O trabalho foi estendido em 2023 à Reserva Cuiabeno. Vemos uma pequena diminuição em termos de espécies de borboletas. Não é assim tão significativa, talvez 10%, mas em abundância a diminuição é muito significativa. Estamos falando de talvez 40%, 50%. Segundo o documento publicado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura em 2023, 35% das espécies de insetos no mundo correm risco de extinção. Algo que impacta todo o ecossistema pelas funções que desempenham na natureza, como a polinização. Os efeitos do aquecimento global são evidentes, seja no Brasil como no resto do mundo. Representantes dos países que compõem o G7 se reuniram esta semana na Itália para discutir eventuais medidas de reversão. O Brasil foi uma espécie de convidado de honra, porque a próxima Conferência do Clima vai acontecer em Belém, no estado do Pará. Inclusive, quem discursou no G7 foi a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eu conversei com Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, sobre o que foi discutido nessa reunião e, principalmente, a posição do governo brasileiro. Da solicitação da Marina ao G7, ela teve uma posição correta, principalmente porque ela cobrou aquilo que é essencial para o G7, que é o aporte de recursos para a adaptação climática dos países em desenvolvimento. Então, esse ponto é muito importante. Agora, o Brasil tem hoje uma posição difícil porque está perseguindo uma matriz de combustíveis fósseis, tá? Com novas extrações, ampliação do setor. Isso faz com que a posição do Brasil ela não tenha tanta segurança no sentido de fazer uma reivindicação de uma matriz energética limpa, quando ele mesmo está perseguindo, junto com a OPEP, uma matriz de petróleo convencional, do business as usual, né? Daquilo que sempre foi. Então essa é a realidade, quer dizer, o Brasil não tem uma posição tranquila, como tinha há um ano atrás, por exemplo, para fazer essa cobrança com relação ao modelo de desenvolvimento. A questão nuclear, ela é uma questão do passado, ela foi superada por haver entendimento, compreensão de que é uma energia suja, na medida em que ela deixa um resíduo do qual a humanidade não consegue se livrar. Nós tem que estocar isso por milhares de anos. Esse é um ponto. O segundo ponto é o risco, né? E hoje é nada mais importante do que evitar o risco da possibilidade de uma catástrofe nuclear, um vazamento, um terremoto, ou seja, há uma série de circunstâncias que levam a energia nuclear a ser um elemento a ser banido como alternativa. Nós temos um descompasso entre a realidade planetária, que exige medidas rápidas e concretas, e, por outro lado, nós estamos diante da morosidade dos governos, principalmente dos mais ricos, que eles sinalizam apenas burocraticamente medidas, quando, na verdade, você não tem prazos efetivos, você não tem a sinalização de aporte de recurso efetivo para resolver a questão climática
na medida que ela necessita pela sua gravidade. Nesse sentido, a reunião do G7 ela foi praticamente inócua, né? E deveria ser uma preparatória para as próximas conferências globais, cúpulas climáticas que vão ocorrer no Azerbaijão e depois no Brasil. Então, essa sinalização, ela foi muito pequena, ela foi muito frágil diante do problema que nós temos para resolver. A primeira questão é que o Brasil tem um DNA ambiental do ponto de vista de ser detentor das maiores florestas do mundo e da maior biodiversidade do mundo. Então, o DNA do Brasil é muito claro. Por outro lado, o Brasil está se aventurando na questão fóssil. Começa agora a querer ser o quarto maior exportador de petróleo. Então, o Brasil fica muito vulnerável na questão de perdas e danos, porque ele acaba tendo uma responsabilidade maior. E a COP30, ela é decisiva, porque ela traz o momento em que os países vão adotar os novos índices de emissões de cada nação para fazer o cômputo global, o que vai dar o caminho para o futuro, né? Vai sinalizar o quanto o mundo pode reagir efetivamente às mudanças climáticas. Então, eu acho que, no momento, nós não temos uma boa expectativa para essa conferência. Mas a grande questão é que o Brasil é um país democrático, isso é diferente dos anteriores, e o Brasil não é um petroestado, pelo menos não ainda. Tá? Então nós temos aí uma abertura para que as decisões elas sejam mais progressistas do que tem sido nos países, principalmente aqueles dominados pelo petróleo. A capital da moda, Paris, também é um depósito de tecidos de luxo. Agora, criadores independentes podem utilizar retalhos descartados por designers por um valor bem mais baixo. Restos de um rolo de tecido descartado por designers ou fitas de rendas. Todos têm uma segunda chance no ateliê da Nona Source, no norte de Paris. Há pouco tempo era comum que estes estoques, como as roupas que não foram vendidas, fossem queimados ou enterrados. No melhor dos casos, acumulavam poeira esquecidos em armazéns. Para mudar essa imagem, o grupo LVMH, o maior aglomerado de luxo do mundo e dono de marcas como a Louis Vuitton, criou a Nona Source para vender estas sobras com um desconto considerável para estilistas emergentes. No ano passado, o ateliê vendeu 280 quilômetros de tecido, suficiente para aproximadamente 140 mil peças de vestuário. À medida que aumenta a pressão por uma moda mais sustentável, o grupo LVMH afirma ter metas ambiciosas, como mudar o transporte de aviões para navios, capacitar os fornecedores para gerenciar melhor a água e investir em novos materiais, como o couro vegano. Não temos tempo para mais nada. Eu queria agradecer a toda a equipe que me ajudou a produzir o programa de hoje e deixar o meu muito obrigado a você pela audiência. Semana que vem eu volto com mais reportagens importantes e discussões relevantes. Tchau, gente. Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.